Bom dia, tudo bem? Live da manhã. Hoje a gente vai falar sobre escassez. Uma coisa muito falada hoje em dia, mas muitas vezes dado pouca atenção, digamos assim. A escassez, ela atrapalha completamente você de crescer nos seus negócios. Uma pessoa muito escassa, ela não consegue progredir, ela não consegue prosperar, porque a prosperidade ela está ligada à abundância. Como assim? Tem gente que pensa que isso aqui é só uma coisa meio energética, mas não é. Uma pessoa que tem escassez, ela tem medo da falta, ela não consegue investir, ela fica retendo para ela. Muitas vezes, quando ela está em situação de abundância, ela fica causando autossabotagem a si mesma. É uma pessoa que muitas vezes ela tem uma rejeição ao sucesso do outro, que é uma inveja velada. Toda vez que ela se depara com o sucesso do outro, ela pode até falar: olha, parabéns, mas no fundo, no fundo, ela tá: caramba, ele conseguiu e eu não. E ela não pega muito bem com o sucesso do outro. E isso acaba te atrapalhando de todas as formas, você acaba não progredindo. Uma pessoa escassa, quando ela vai treinar alguém no trabalho, ela tende a reter conhecimento. Ela tende a não ensinar muito bem. E aí você não tem profissionais de qualidade trabalhando com você porque você acha que se você passar aquele conhecimento, a pessoa vai sair, vai tomar tudo que é teu e vai levar para ela. E aí é um problema. Muitas vezes uma pessoa escassa, quando ela é mentora, quando ela é professora, quando ela é instrutora, ela tem problema com o sucesso do aluno dela. E aí o que acontece? Ela não consegue passar bem o conhecimento. E quando o aluno começa a ultrapassar ela, ela fica perplexa. E aí isso é ruim, muito ruim. Você acaba não progredindo, você acaba sempre pisando no freio. Uma pessoa com escassez muito forte é uma pessoa que está com o freio de mão puxado. Ela está acelerando. Você já andou com um carro com o freio de mão puxado? Ele anda. Se acelera, ele anda. Mas você força pra caramba. Você está dirigindo assim, forçando pra caramba. Ele tá andando, mas tá preso, tá preso. E aí vai subir no cheiro de fumaça, de queimado. E dependendo, se você não resolver, dá até um incêndio. Freio de mão puxado. E é isso uma pessoa com escassez. Ela tá com o freio de mão puxado. Ela se esforça, se esforça, se esforça, mas ela tá com um peso gigante atrás dela. Muitas vezes ela tem um apego muito forte a coisas bestas, a coisas pequenas. Muitas vezes ela não é generosa. Muitas vezes ela não consegue contratar alguém porque ela acha que a pessoa vai tomar dela ou que ela não vai conseguir pagar. Ela não consegue entrar em cursos, ela não consegue investir porque ela está o tempo inteiro pensando na falta, pensando no perder e não no ganhar. Só que toda vez que você vai ganhar alguma coisa, você vai ter que inevitavelmente abraçar algum tipo de risco. É inevitável. Não tem como você ter sucesso no empreendedorismo se você não abraçar algum tipo de risco. Qualquer tipo de investimento que gere um bom retorno para você vai ter um risco por trás, tá? Então, essas são as consequências, como a escassez se manifesta, como ela atrapalha na tua vida, e eu posso afirmar para você, você não prospera se você tiver com a mente escassa. Você quer um exemplo? É muito difundido na nossa sociedade a questão de, olha, não desperdice comida porque tem gente passando fome na África. Tem gente passando fome na África e você não pode desperdiçar comida. E aí, muitas vezes tem pessoas que levam isso tão profundamente que ela fica perplexa quando ela vê um restaurante que faz um prato que não ficou legal, ele joga fora para poder consertar e muitas vezes dá 3 tentativas ele joga fora para ficar um prato perfeito e entregar para a pessoa. E aí a pessoa fica perplexa, nossa, é um lugar de desperdício de comida. Só que na real, aquela comida que ele jogou fora porque não estava tão perfeita para entregar para o cliente dele, não é uma coisa que vai melhorar ou piorar a fome da África, a fome dos mendigos, não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Você quer um exemplo disso? Esses dias não, faz um tempinho. Eu tava num parque com a Lara, e aí é um lugar onde tem muita macieira. Onde eu moro aqui tem muita macieira. E aí tinha um pomar. Aí eu falei pra Lara, Lara, dá uma olhada no chão.
Tem mais maçãs no chão do que em cima da árvore. Ela, nossa, é verdade. A árvore tá jogando um monte de maçã no chão. Aí você pode falar pra macieira que ela tá desperdiçando comida porque tem gente passando fome na África. A natureza é assim. Qualquer pé de fruta, se você teve uma infância em pé de fruta, você vai ver que tem mais frutos no chão do que frutos na árvore. A natureza, ela não é escassa, ela é abundante, ela está fluindo, ela está transbordando o tempo inteiro. Aquele solo está alimentando os bichos, está alimentando os vermes, está alimentando o próprio solo, está alimentando a própria árvore, os pássaros que vêm comer, enfim. A natureza, ela é abundante. Um rio, ele não está desperdiçando água, ele está fluindo, ele não está preocupado se a água está vazando, para onde está indo, ele está fluindo, está transbordando, está criando represas, está criando lagoas, está criando peixes, está irrigando o solo. E muito no percurso do rio vai sendo dissipado pela própria terra que vai absorvendo nas margens. E depois ele deságua no mar. Ele está pensando que ele está desperdiçando água doce, desaguando no mar? Não. Ele é abundante. A chuva está preocupada que ela está desperdiçando essa água em vários lugares? Não, ela é abundante, ela está regando toda a terra. Da mesma forma, você quer ser próspera, igual a natureza, igual uma árvore que cresce, a natureza é próspera. A escassez é uma resistência do ser humano. Você precisa ser mais abundante. Você precisa ser um ser transbordante. Você não tem que ficar pensando que o sucesso do outro ele vai tomar o teu lugar ou alguma coisa do tipo. Você tem que abraçar um pouco mais de risco. Você precisa abraçar um pouco mais de, entre aspas, desperdício. Mas vamos lá, de onde que vem essa parada da escassez? A escassez ela tem um fator psicológico, muitas vezes trazido da infância. Uma criança que sofreu com falta de reconhecimento. Ela fazia e não era reconhecida pelos pais. Ela não tomava elogio dos pais. Muitas vezes ela pode desenvolver escassez. Por quê? Porque ela tem uma falta emocional. Não é uma falta diretamente ligada à comida. Não é falta de dinheiro, mas muitas vezes é falta de amor. E essa falta de amor faz com que ela desenvolva essa questão de estar sempre em falta. Faz sentido? A gente tem também muita comparação na infância. A criança que é muito comparada na infância, ela está em déficit o tempo inteiro. Então você pega, olha, os seus primos, por exemplo. Os seus primos, ó, eles fazem, você não. Olha, o fulano já sabe ler, você não. Olha, ciclano já sabe, você não. Olha lá o filho do vizinho, como é um mocinho, você não é. Olha, mano, isso aqui é terrível. Tem mãe que trata filho desse jeito. Aí ele tá o tempo inteiro se comparando, o tempo inteiro se comparando, se sentindo um bosta, se sentindo um merda. Ele tá com déficit o tempo inteiro. Ele tá sempre em déficit. E aí quando ele cresce, ele sente que ele tá sempre abaixo. Ele tá sempre devendo. O mundo tá sempre à frente dele. A Dila falou que já passou por isso. Você sente que o mundo tá à sua frente. Você sente que você é inferior. Isso aí vai impactar várias coisas na vida. Outra coisa, medo de errar. Quando o erro era muito punido na tua casa, você fica com medo, você fica com medo de entregar, você fica com medo de fazer, você fica com medo de soltar o recurso, porque se você errar, você vai tomar consequência. Como na verdade, no empreendedorismo, quanto mais você errar, mais você está encontrando possibilidades, mais você está treinando, mais você está arriscando. Quem erra muito são pessoas que têm possibilidades de acertar muito longe também. Agora, quem não erra é quem está segurando o recurso, é quem está com medo. Aí a pessoa não tenta e ela também não consegue fazer nada. Então a escassez, eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando de qualquer coisa que esteja em falta, seja emocional, seja dinheiro, seja energia, seja risco, seja tomada de decisões. O amor condicionado. Quem tinha amor condicionado em casa, condicionado ao que você fizesse. Olha, se você fizer, você vai ganhar isso. Olha, se você fizer. Olha, você não tá, meu filho, então eu estou de mal de você, eu também não quero falar com você. Cara, tem mãe e pai que age que nem criancinha. E aí ela bloqueia os filhos. Fica com amor condicionado. Então a condição do amor é se eu acertar. Aí o que acontece? A pessoa fica com medo de arriscar, ela fica prendendo recurso, ela fica escassa. E essa escassez atrapalha você em todos os sentidos. Muita gente fala sobre escassez, né?
na internet, é um tema bastante difundido, né, hoje em dia. Só que o que as pessoas pouco veem é que quais são as causas realmente dessa escassez. Isso aqui é só sobre dinheiro? Isso aqui é só sobre ser uma pessoa gastona? Não, não é. Você não tem que ser uma pessoa gastona para não ser escassa. Tem gente que manipula a informação, né? De que você tem que gastar porque senão você é escassa. Você tem que comprar tal coisa, tem que comprar tal água, você tem que comprar tal roupa, senão você é escassa. Não é assim. Não é desse jeito. É muito sobre essa questão de medo da falta. É muito sobre essa questão de muitas vezes você não conseguir comprar uma coisa porque você não consegue investir em si mesmo, tá? E aí você não consegue progredir. Às vezes sua empresa está começando a crescer, você não sai do lugar em faturamento porque você está presa. Você tem medo de investir, você tem medo de investir em conhecimento, você tem medo de investir num celular novo, você tem medo de investir em roupa, você tem medo de investir na infraestrutura do espaço, um ar-condicionado, um material melhor. Aí você fica com medo de investir, prendendo, prendendo, prendendo e não consegue crescer. Eu não estou falando para você sair investindo que nem doida, você tem que investir em coisas que vão dar resultado. Primeira coisa, aprender a vender, aprender a entregar um bom trabalho. Porque aí você consegue mais recursos, as pessoas vão vindo, aí você tem que ir reinvestindo. Se você faz o dinheiro fluir, ele entrar na tua mão e ser distribuído em coisas que vão trazer estrutura, a coisa vai crescer. A coisa vai crescer muito. Porque para pensar. Imagina que você está plantando. Você vai lá e planta uma semente hoje. Quando você colher, se você ficar, pegar os milhos que vieram e você guardar tudo no seu armário, o que, que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Você não vai ter nada. Agora, se você pegar uma espiga, pelo menos, e plantar, você já não tem mais um caroço de milho. Você já tem um monte de sementes de milho. Se você plantar essa monte, vai dar um monte de planta. Se você pegar duas dessas plantas e o resto você comer e vender, mas pegar duas delas e reinvestir, replantar, você tem muitas e muitas espigas com muitos e muitos caroços. Você já tem um milharal inteiro na terceira colheita. Olha só o poder da expansão. Isso acontece na tua vida também. Você vai pegar as pequenas sementes e vai começar a investir em algo melhor, em anúncio, em conhecimento, para você aprender a fazer esse negócio. A primeira coisa que você tem que investir é conhecimento. Você tem que aprender como plantar, você tem que aprender como anunciar, você tem que aprender como fazer para os recursos se expandirem na tua vida. E aí tem gente que está preso nisso, tem gente que não consegue de jeito nenhum investir em conhecimento. E aí você não consegue crescer. Você não consegue prosperar, porque a sua cabeça ela é inferior ao lugar que você quer chegar. A sua cabeça tem que expandir primeiro, senão você não cresce. Inclusive a escassez, existem estudos que falam que a escassez ela diminui a sua capacidade cognitiva. Por quê? Porque você fica preocupado o tempo inteiro com a perda e você acaba não utilizando a sua cabeça para pensar, para desenvolver o máximo potencial. Então, uma pessoa que está vivendo em escassez, ela tende a ter menos capacidade cognitiva, tá? E é muito complicado, muito complicado. Winnicott, um dos psicólogos, um dos psicanalistas, né, se eu não me engano, são 9 escolas. O Winnicott ele é bem difundido. Ele fala que a falta de acolhimento na infância, acolhimento da mãe, gera escassez na criança. Então a mãe, ela não está acolhendo, ela não está muito presente. Muitas vezes ela está ocupando o lugar do pai. E aí essa criança ela fica sentindo falta, fica sentindo falta, fica sentindo falta. E gera uma certa escassez. Só que gera uma certa escassez emocional numa forma que impacta talvez o financeiro, talvez o emocional, talvez o recolhimento dela. Às vezes a pessoa é tão escassa que ela é tímida, ela é escassa com as próprias palavras. Tá entendendo? E aí ela não consegue correr risco. Ela não consegue ter força para viver. Ela não consegue ter força para crescer. Isso é muito sério. Se você não resolve isso, você vai ter problema de crescimento. Só que eu tenho um ponto para falar para você. A escassez ela não tem cura. Não tem cura. Escassez não tem cura. A escassez ela consegue ganhar nível. Por exemplo, todo mundo tem escassez. Eu tenho escassez, você tem, todo mundo tem algum nível. Mas vai chegar um certo momento que você não consegue ir. Se você consegue expandir isso, você vai conseguir mais. Por exemplo, uma pessoa que fatura 2 mil por mês, ela tem aquele quadro lá. A partir do momento que ela começa a faturar 7 mil por mês,
os 7 mil já foram conquistados. Então fica muito fácil se ela começar do zero a chegar nesses 7 mil de novo. Se ela conseguiu chegar nos 15 mil de faturamento, ela consegue chegar de novo, porque ela expandiu. Então, quanto mais você expandir, mais você vai crescendo. O dia que você comprar um carro, para comprar o próximo carro é mais fácil. O dia que você comprou uma roupa boa, para comprar a próxima é mais fácil. O dia que você colocou dinheiro para rodar um anúncio, para rodar o próximo anúncio é mais fácil. Então, tudo que você vai conquistando o caminho vai abrindo o seu nível de escassez. Por isso você precisa viver experiências. Por isso que você precisa abraçar progressivamente riscos. A sacada para você aumentar os níveis de escassez, para você expandir aqui ó, o seu crescimento, é você ter exposição a riscos. Exposição progressiva a riscos. Então, cada vez mais você vai arriscando um pouquinho mais, não precisa ser muito, não precisa ser demais, mas vai um pouquinho de cada vez, que aí você vai começando a expandir. Isso está ligado à fala, isso está ligado a comprar coisas, isso está ligado a se expor. Quanto mais você for expandindo, mais você vai tendo campo nisso daqui. Mais você vai avançando. E conforme você vai avançando, posteriormente, você já está num nível acima. Cada nível que você conquistou é muito mais fácil. Você pode começar do zero, podem arrancar tudo de você. Você consegue chegar lá de novo. Então o segredo é esse. Você precisa abraçar riscos progressivos. Do contrário, sua vida amorosa vai ficar travada, sua vida financeira vai ficar travada, sua vida em todos os sentidos vai ficar travada, você vai ficar encolhida, você vai ficar para baixo. Você vai ficar prendendo recurso. Lembra da macieira? A macieira é abundante. Meu primo entrou aqui, a gente subia num pé de ameixa que tinha do lado da casa dele. Cara, tinha mais ameixa no chão do que na árvore. E tinha muitas ameixas que os morceguinhos mordiam, os pássaros mordiam. A natureza ela não tá nem aí com desperdício. É você que tá preocupado com isso, tá? Então, você precisa vencer isso daqui. Você precisa expandir teu nível. Se você não expandir teu nível, fica muito difícil de você crescer. Praticamente impossível. Você não prospera. A prosperidade é a ausência de escassez. Prosperidade é crescimento. Escassez é estagnação e encolhimento. Não tem como você ter uma energia de encolhimento se você quer expandir. Tá bom? Fez sentido aí para você? Espero que sim. Vamos fazer a nossa conexão de hoje, vamos fazer a nossa oração para a gente começar o dia maravilhosamente bem. Se você é novo, se você é nova aqui, tem um destaque no meu perfil escrito podcast. Tem um link na bio também. Cada uma dessas lives vai para o Spotify. Então vai lá, segue o podcast, vai dirigir, vai de transporte público, vai lavar louça. Coloca um fone de ouvido. Sempre tem uma mensagem que vai impactar você ou algum conhecimento técnico que vai te ajudar nos seus negócios. Tá bom? Então vamos lá. Fecha os seus olhos e vamos respirar fundo comigo 3 vezes. Se conectando com o presente, se conectando com o agora. Vamos lá. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. A ti toda honra, toda glória, todo louvor. Te agradecemos imensamente por mais essa live, por mais essa conexão, por mais esse tijolinho sendo construído no melhor ano de nossas vidas. Porque 2025 é o nosso melhor ano. O ano onde a gente busca mais conhecimento, onde o ano que a gente se desafia mais, o ano que a gente se conecta mais com o Senhor. E que o Senhor nos conceda a bondade para que possamos progredir, crescermos e sermos cada vez mais abundantes. Que venhamos eliminar, que venhamos expandir o nosso campo da escassez e dar lugar à abundância, ao crescimento, à prosperidade. Que venhamos ter consciência disso e que venhamos eliminar esse mal, porque é um mal terrível a escassez. Que venhamos tirar esse mal, essa praga do nosso meio. Respira fundo. Estica seus braços. Fala assim, ó, 2025 é o meu ano. A gente tá na metade do ano, mas dá tempo de viver coisas incríveis. Dá tempo de construir coisas incríveis.
Para quem já está construindo, agora no segundo semestre é um semestre de colheita. É um semestre de colher muita coisa. Vamos para cima, vamos fazer acontecer. Um abraço, fica com Deus, que o Eterno abençoe muito vocês. E amanhã estaremos aqui de novo, 5h22 da manhã, horário de Brasília, se Deus quiser. Tamo junto, é nóis. Tchau, tchau.